conversando com as pessoas sobre Jesus. Nos últimos domingos, nós tivemos como parte introdutória a questão do chamado de Abraão em Gênesis capítulo 12, quando Deus então chama ele e faz uma aliança com ele e diz que através dele e da sua descendência todas as nações do mundo seriam abençoadas. Então, nós refletimos sobre essa questão que Deus nos abençoa para que a gente possa ser bênção para outras pessoas. No domingo passado, nós vimos o papel da oração, de como quando nós começamos orando por coisas e por pessoas e por lugares, muitas vezes não só essas coisas, essas pessoas, esses lugares são transformados, mas os nossos corações são transformados. Muitas vezes nós vemos situações que são extremamente difíceis, mas nós começamos a orar e aparentemente parece que a coisa mudou, mas talvez o que mudou de fato foi o nosso coração. Então a gente começa a olhar para a coisa de forma diferente. E hoje nós vamos olhar para essa prática que é o ouvir. E ouvir atentamente. Essa é uma das coisas mais radicais dos nossos dias. Em dias de pressa, em dias de correria, em dias de exaltação a essa vida frenética. E a gente vai ver que ouvir é algo revolucionário nos dias de hoje. Ouvir atentamente. Tem uma citação que eu vou, mais lá para o fim eu vou citar, ela dá essa ideia de que ouvir e amar estão tão interligados que é difícil discernir quem é quem nos dias de hoje. Dar atenção para alguém, receber atenção é algo incrível. Então, antes de nós entrarmos nessa prática, eu vejo a importância de darmos nome e mostrarmos base bíblica para o que nós temos falado repetidamente. Eu brinquei domingo passado que, quando eu falei assim, olhe para o seu irmão, para a sua irmã e repita isso. Não, a gente não faz isso aqui. Fica tranquilo, mas eu fico tentado a falar isso. Então imagine você falando para o seu irmão, para quem está do seu lado, você tem uma missão. E é verdade, todos nós fomos criados de uma forma peculiar e com algo, com um propósito, com uma missão. O que acontece é que muitas vezes nós não sabemos qual é a nossa missão. Nós ouvimos coisas, nós vemos pessoas agindo e vivendo de uma forma que parece que eles entenderam tudo. Vocês já viram isso assim? Aquelas pessoas que parece que está tudo resolvido na vida delas. E você fica se perguntando assim, caramba, quando eu crescer eu quero ser que nem fulano. E a gente se encontra nesse processo de qual é o meu papel. Então essas práticas, as 5 práticas que nós temos chamado de 5 práticas missionais, são coisas que são tão simples, mas tão revolucionárias. Orar, como eu falei, todo cristão genuíno, que tenha Cristo, que tenha o Espírito Santo, deveria ter uma predisposição para a oração. E eu gostaria que tivesse muito mais do que uma predisposição, uma paixão verdadeira por oração. Porque oração, eu não tenho certeza se ela muda a mão de Deus, se ela move a mão de Deus. Mas ela move todas as outras coisas que for possível. Porque quando a gente clama a Deus de acordo com a sua vontade, Ele então age. E aí então, o ouvir que nós vamos falar hoje, o partilhar, o comer juntos, servir pessoas. Nós ouvimos dos nossos irmãos aqui, o pastor Jason, algumas semanas atrás, quando a igreja se oferece a servir pessoas, as pessoas falam assim, tem alguma coisa errada. Eu acho que eles vão querer dinheiro, o boleto vai chegar depois,
Porque nos dias que nós vivemos, bondade está em falta no mercado. Ajudar pessoas sem interesse, sem olhar para as pessoas como alguém que pode dar coisas de volta, isso é incondicional, um amor que nós conhecemos bem, se nós conhecemos a Cristo. Cristo morreu por nós, quando nós não tínhamos nada para dar para Ele. E esse é um amor incondicional de Deus por nós. Então, se nós queremos ser parecidos com Ele, se nós carregamos a sua imagem, a sua semelhança, essas coisas devem fazer parte da nossa vida. E isso é contra a cultura, isso é radical e revolucionário. E isso tem o poder e a capacidade de mexer com os corações atribulados, orgulhosos ou solitários. Não é verdade? E aí, então, a questão do falar, você pode ver de forma intencional, o falar está no final. Porque quer saber? Depois que todas essas 4 primeiras coisas aconteceram na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, as pessoas querem nos ouvir. As pessoas querem perguntar o que faz com que esse povo faça todas essas coisas sem interesse. E aí então entra a proclamação do Evangelho, entra o nosso testemunho, entra quem nós éramos e quem nós somos agora. Não é verdade? Então isso é incrível. Então a realidade é que todos nós, você tem uma missão. Você nasceu com uma missão dada por Deus. Deus usa dessa estratégia do seu povo para restaurar todas as coisas que estão quebradas. Quando nós olhamos ao nosso redor, quando nós olhamos na TV, nós, por mais que talvez alguns de nós não temos essa consciência, nós que acreditamos nas Escrituras, se torna muito claro que quando Deus criou todas as coisas eram perfeitas. E aí então veio o pecado, e o pecado desconfigurou todas as coisas. Então basta a gente olhar a TV. A gente vai ver que não está da forma como Deus entendeu que fosse. Por causa da queda do homem e a separação do homem e Deus. Então Deus usa como estratégia o seu povo, cada um na forma e no lugar e com os talentos que temos, cada um de nós de forma específica, como estratégia para fazer esse mundo melhor, para abençoar lugares, para abençoar pessoas. E se você não sabe qual é a sua missão, qual o propósito que Deus tem para a sua vida, eu te encorajo a juntos descobrirmos essa missão. Vamos descobrir essa missão. E essa missão talvez vai falar assim, nossa, era isso? Eu pensava que era mais complicado. Essas 5 práticas, elas têm como objetivo mexer com as nossas vidas, mexer com a vida das pessoas que Deus coloca nos nossos caminhos, mas também ela também tem essa capacidade de nos mostrar que Deus nos deu dons e talentos que talvez nós não tenhamos plena consciência ou entendimento de que isso é tão natural para nós. Eu poderia citar muitos exemplos que nós temos na nossa comunidade, de pessoas que são extremamente generosas com o seu tempo, com o seu dinheiro, com os seus lares, com os seus carros. Não é verdade? Eu creio que a maioria de nós que estamos plugados nessa comunidade já experimentamos bondade e nós conseguimos olhar e ver para os nossos irmãos e irmãs e vemos quão natural algumas dessas coisas são. Algumas pessoas têm paixão por oração. Talvez você não vai conseguir ter muito tempo com elas. Mas o dia que você falar que você está precisando de oração,
você pode ter certeza que eles vão arrumar tempo para orar por você. Alguns de nós amamos comer juntos. E amamos ter pessoas na mesa. Alguns de nós amamos ter tempo de relacionamento, de comunhão, seja onde for, como for. A gente já está com uma coisa marcada, mas a gente dá um jeitinho para ir para o outro depois. Não é verdade? Mesmo que aqui não seja tão normal, 2 rolês num dia, ou 3. Mas quando nós gostamos, nós nos esforçamos e até fazemos. Então, a minha oração para nós é que seja um tempo de descoberta para nós. Que a gente possa entender de verdade o que Deus espera de nós. E, consequentemente, olharmos não só para o que eu quero, para o que eu gosto, mas do que as Escrituras nos apontam. Amém? Então, nós vamos olhar, nessa primeira parte agora, para 3 elementos da missão. Quando você ouvir, nossa, o pastor fala de missão, a missão de Deus está em missão, formar um povo em missão, o que esse negócio quer dizer? Quer dizer uma coisa muito simples e nós podemos resumi-las em três partes. Podemos chamar de 3 elementos ou 3 ângulos da missão. Então nós olhamos o primeiro, que é alcançar. A última coisa que Jesus falou para os seus seguidores antes de partir foi que a gente continuasse indo por todo o mundo e proclamasse o evangelho. Não é verdade? Está lá o versículo, portanto, vão ou continuem indo e façam discípulos de todas as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não é uma coisa que Jesus aconselha o seu povo a fazer. Ele deixa claro que isso deve fazer parte de todo aquele que se chama seguidor ou seguidora de Cristo. Então, alcançar faz parte da estratégia de Deus de reconciliar todas as coisas e tornar o que está desconfigurado melhor, até que ele venha. O segundo elemento é restaurar. Lucas 4, 18 e 19. Um texto muito conhecido, qual Jesus, ele cita o profeta do Antigo Testamento, Isaías, então, quando ele veio nos seus 3 anos e pouco na terra, ele fala que o cumprimento daquilo estava sobre ele. E ele fala, Lucas capítulo 4, o próximo slide, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas, proclamar as boas novas. Ele é as próprias boas novas. Aos pobres, ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Então nós podemos, assim como a aliança com Abraão, nós vimos em Gálatas capítulo 3, versículo de 7 a 9, é para nós, que nós somos filhos de Abraão, nesse sentido da aliança, também nos foi dada essa missão. O Espírito do Senhor, cada um de nós aqui podemos falar isso, assim como Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim. E ele me ungiu para trazer, para proclamar as boas novas da salvação. Então esse é o nosso papel, isso faz parte da missão. A missão de alcançar, a missão de restaurar. Ele fala que os cativos serão soltos, nas outras versões, libertos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos. E a gente tem visto isso. A gente tem visto a obra de Deus em libertar e salvar o oprimido, o perdido e até aqueles que se acham que estão super bem. Que é quando as coisas apertam, é bom ter para quem correr. E é bom ter para quem correr e saber que essa pessoa pode nos ajudar.
Porque não basta ter alguém para correr, senão não pode nos ajudar. E ter essa convicção de que Jesus é tudo isso para nós é incrível. E o terceiro elemento dessa missão é reproduzir. De que ponto nós podemos pensar nessa questão do reproduzir ou do multiplicar? Olha as palavras de Paulo, do apóstolo Paulo, para o seu pupilo Timóteo. Ele fala assim: você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine-as a pessoas de confiança para transmiti-las aos outros. Acho legal a versão da NVT, ela não usa... a outra versão fala para passar... como é que é? Ensine outros homens, né? Ensine os homens. Aí dá uma ideia de que é só para uma questão masculina. Então a NVT ajuda aqui. É para todo mundo. Então, de forma bem simples, é assim: tudo isso que vocês estão ouvindo e aprendendo não é como a bênção de Deus para nós. Não é uma coisa que nós devemos nos agarrar. Nós precisamos ver isso sendo reproduzido. Amém? Existe uma história, aí nós não vamos ter tempo para ler, mas eu gostaria de alguma forma, poder trazer uma consciência para nós. Se encontra em João capítulo 4, eu vou só passar por cima, falar da história, falar sobre a história. É um texto conhecido que fala da mulher samaritana. E você pode anotar e depois, quando chegar em casa, se você quiser ler, vai ser muito legal. Se você não conhece a história, é mais legal ainda, porque você vai conhecer uma história incrível. Fala que Jesus, ele sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e que ele fazia milagre. Então a sua fama estava sendo expandida por todos os lugares. Então ele já não conseguia mais ser anônimo. Todo lugar que ele ia, a multidão o seguia. E fala que então ele começa a caminhar. No caminho ele teve que passar por esse lugar chamado Samaria ou Samária, onde consequentemente quem é nascido e mora lá é chamado samaritano. Eu não vou correr o risco de usar o nome de um lugar para não parecer tipo assim, nossa, é xenofóbico, sei lá, coisa do tipo. Mas imagine um lugar extremamente ruim, perigoso, onde as pessoas eram colocadas de lado e ninguém queria ter contato com elas. Então, Jesus passa por esse lugar, ele chega a esse povoado, é perto de um campo conhecido, um campo de Jacó, a quem tinha dado esse lugar para o seu filho José. E aí então ele senta-se junto a ele encontra esse poço, ele senta-se perto desse poço, está com sede, e aí então aparece essa mulher, e ele então pede água para ela. E aí ela fala: você é judeu, eu sou uma mulher samaritana. Ela entende a situação. Assim, isso aqui que está acontecendo não deveria acontecer, essa é a ideia, nós não deveríamos conversar. Isso aqui pode pegar mal. Como é que você me pede água para beber? E começa uma das histórias mais incríveis do Novo Testamento, onde Jesus ele quebra todo o paradigma racial e cultural, onde ele não se importa com a opinião nem dos seus discípulos e dos outros. E aí então ela fala, né? Se ao menos Jesus então ele responde, né? Se você ao menos soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando, você quer pedir água para mim. É o contrário. Então assim, eu estou te dando uma dica aqui para você pedir água de verdade. E então ele começa a descrever como é essa água. Ele fala assim que quem bebesse dessa água não teria mais sede. E nós aqui que estamos aqui já bebemos dessa água, muitos de nós. E a nossa sede por tantas outras coisas que nós tínhamos, nós não temos mais. Nós somos supridos, nós somos amados e acolhidos. E
essa água é uma das águas mais incríveis que a gente já podia uma vez na vida beber. E aí então, de forma bem rápida e resumida, ele descreve a vida dela como um profeta. Ele pede para ela chamar o marido dela, e ela diz que não tem marido, e ele fala, realmente, você não, esse que você está agora não é o seu marido, você já teve 5 maridos. E então parece que tem um pouco a mais do que isso dentro da história, porque ela é tocada de uma forma e ela fala que ele falou coisas que ninguém sabia. Essa é a ideia da coisa, do drama das Escrituras. E aí então, ela fala, o Senhor deve ser profeta. E aí ela vai adiante, e Jesus então responde e fala, creia em mim, está chegando a hora. E ele começa a descrever o lugar onde o seu povo estaria reunido. A mulher então, no versículo 25, ela fala, eu sei que o Messias é aquele chamado Cristo. Opa, esse aí tem um nome parecido, ou é ele? E aí então algo acontece. Ela é alcançada, ela é restaurada, algo muda na vida daquela mulher. E aí a gente vê a missão encarnada. Ela vai embora, e logo depois, lá na frente, no versículo 39, a partir do versículo 39, fala que muitos samaritanos estavam crendo no Senhor por causa do testemunho daquela mulher. Então, quando nós olhamos para isso, nós vemos que uma coisa tão básica como perguntar sobre um copo d'água, um balde d'água, uma coisa assim, pode parecer uma coisa que muito insignificante. Mas nós somos seres espirituais. Todos nós, as Escrituras falam que todos nós nascemos com um anseio pela eternidade. Então, quando nós olhamos para isso, nós podemos pensar que, na verdade, essa questão da forma e do que nós vemos como espiritual e não espiritual, na verdade, é uma vida cotidiana. São coisas da vida que podem ser uma oportunidade para fazermos diferença na vida das pessoas. Nós somos todos espirituais, seres espirituais. Mas naquela pergunta ela ainda não estava ligada a Cristo. Ela não havia ainda conectado a Cristo, não tinha sua vida em Cristo. E Jesus então foi para lá. Ele fala, eu tenho que ir. Fico pensando, qual é o lugar que Deus tem nos falado? Eu tenho que ir, você tem que ir. Ou a gente sentir, eu tenho que ir. Né? Nós temos amigos e parentes que se encontram na mesma situação que essa mulher. Se perguntando coisas acerca da vida, e talvez nós estamos esperando não sei o quê, mas aí um copo d'água pode fazer diferença na vida de alguém e transformar não somente a vida daquela pessoa, mas de uma comunidade que era extremamente rejeitada. E aí então a gente vê esses elementos do alcançar, do restaurar e do reproduzir, o qual, quando uma igreja começa a viver isso, a gente começa a ver Deus usando o seu povo no que é uma vida comum, mas de forma extraordinária. De pensar que o meu trabalho, o seu trabalho, a sua escola, a sua família, os lugares e as pessoas que Deus coloca no seu caminho, é o lugar onde Deus deseja nos usar. Amém? Eu tenho uma pergunta para vocês. Alguém aqui sabe o que é Monday Green? Não é, você pode responder, pode levantar a mão e falar, quer dizer isso? Alguém sabe? Lucas Aguiar, não vale. Não, brincadeira. Fala aí, o que é o Monday Green, Lucas?
Olha aí. Viu só isso aí, gente? Então o que acontece? Eu estava pensando nisso. Eu estava procurando durante a pesquisa, e aí eu me deparei com isso. E eu pensei, falei assim, caramba, isso daqui me lembra de muita coisa da vida cristã. Eu pensei em alguns exemplos, mas assim, eu não queria escandalizar alguns de vocês, então eu fui para uns exemplos mais light. Um exemplo claro disso é... Quando já cantamos aquela música, se essa rua fosse minha? Já cantou uma vez na vida? Qual é aquela última parte do refrão? Fala o quê? Como é que é? Mandava ela brilhar ou ladrilhar? Ninguém nunca cantou sol brilhar? Ok. Então isso é um Monday Green. Na nossa cabeça não tem o lá, é só brilhar. Tem uma outra música da Cássia Eller, que tem uma parte lá também, que pode, cara, você pensa entre chato, sapato e outra coisa. Tem uma do Nirvana também, Smell Like Teen Spirit, que parece que ele fala container, mas é outra coisa. E tantas outras coisas na vida. Tem uma música da Adele, que parece que ela fala pinguins, mas é pavement, é bem diferente. Mas na cabeça dos outros, tem um lance tão radical, que tem um cara que escreveu uma música, e na cabeça dele ele estava cantando uma coisa, e a letra da música que ele escreveu era outra. O nome dele é Jimi Hendrix. É que tem coisa que anda meio lado a lado com droga, alucinação, coisa assim, é diferente. Eu queria mostrar o vídeo da Cláudia Hanna, mas ia ser muita mancada. Ela cantando Smell Like Teen Spirit. Depois vocês procuram e a gente corta do vídeo aqui, porque é muito... Tem coisa que é tipo assim, cara, a gente entende, a gente canta e não tem nada a ver. Mas beleza, qual o ponto disso? O ponto disso do tema ouvir, ouvir atentamente, é que nos remete a coisas que nós achamos que nós estamos entendendo corretamente, quando nós não estamos. Então, consequentemente, nós respondemos de forma diferente. Olha que interessante esse texto de João 10, 27. Deixa eu só falar antes disso, talvez para não sair na gravação, o Monday Green é uma palavra ouvida errada ou uma frase que faz sentido na sua cabeça, mas que está totalmente incorreta. Tá? Então, só para o pessoal que vai ouvir, tipo assim, beleza. João 10, 27 fala assim: as minhas ovelhas, elas o quê? Elas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. E se porventura algum efeito Monday Green acontece enquanto as mensagens e as coisas que Jesus está falando conosco, e às vezes a gente vê a expressão da igreja numa coisa que nem condiz com Cristo. Não é verdade? A gente vê a prática da igreja e fala assim, cara, alguém entendeu errado esse negócio aí, cara. Quando a gente não parece com o nosso Senhor. O nosso Senhor, ele pode ser chamado de tudo, por qualquer tipo de pessoa, seja qual for a religião que for. Mas quando se trata da vida dele e o que ele fez de bem para os outros, não tem o que falar. Vai falar mal de quem falou para amar o seu inimigo? Vai falar mal de alguém que fala que se alguém faz alguma coisa para você, você dá o outro lado? Vai falar mal de alguém que fala que você deve amar o seu próximo como a si mesmo? Não tem o que falar, gente. Tinha um colante nos anos 70 nos Estados Unidos, 70 e 80, e o pessoal está querendo resgatar esses colantes aí. Falava assim, não tenho nenhum problema com o Senhor, só com os seus seguidores.
que talvez alguma coisa na conexão aí, na tradução, não deu bom. Olha um outro versículo. Mateus 17. Versículo 5 fala assim, que enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante os cobriu, e uma voz que vinha da nuvem disse: Este é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Qual é a palavra do Pai? A última palavra? Ouçam-no. Se nós não entendermos esse conceito de que nós precisamos estar nas Escrituras, nós precisamos estar com os nossos corações e ouvidos alinhados do que Deus fala nas Sagradas Escrituras, nós podemos estar em um lugar onde, mesmo dentro da cristandade, mesmo dentro da igreja, e não estamos vivendo aquilo qual Deus nos chama a vivermos. E não é radical pensar, quando você brincar, telefone sem fio. É radical pensar nisso. Mas às vezes parece que é alguma coisa parecida com isso. A gente tem dificuldade de entender as coisas, mas não entender daquela forma que nos faz viver. Aquelas coisas que nos faz encarnarmos a realidade das coisas que nós acreditamos de verdade. E a coisa que para mim remete, e esse é o ponto para mim, é que nós devemos ouvir o Filho, mas se nós temos dificuldade de ouvir quem está do nosso lado, vai ficar difícil ouvir alguma coisa do céu, gente. Não é verdade? É aquela mesma coisa que Jesus falou do amor. Ele falou assim, cara, se você não amar quem está aqui do lado, cara, ele fala que nós seríamos conhecidos pela forma que nós amamos. E ultimamente aí tem lugar aí que a gente não está sendo conhecido pelo que nós amamos. Ou pelas coisas que nós amamos que não deveríamos amar. Não é verdade? Então, nós precisamos juntar essas duas coisas. Se nós estamos ouvindo corretamente, não tem nenhum Monday Green, nenhuma coisa aí misturada, isso deve expressar, isso deve tomar forma. E é interessante pensar que se Deus nos chamou para sermos pessoas que vão ajudar pessoas desconectadas a conectarem a uma vida em Cristo, isso deve fazer parte da nossa vida, de ouvir. Ouvir é algo extremamente radical na vida de um cristão. A nossa vida é tão corrida e tão maluca, de forma geral, que... Você sabe quando você já perguntou para alguém como é que uma pessoa está, e você espera que ela vai falar assim, tá tudo bem, tudo certo, e ela vai lá e abre a vida? E aí, tipo assim, você fica... E agora? O que eu devo fazer? E aí, tipo assim, cara, a gente é pego de surpresa e normalmente a gente faz que nem o Chaves. Por quê? Porque a nossa vida normal é... Como é que você tá? Tudo bem, tudo certo. Correria. Correndo aí muito aí, mas tá beleza. Aí você pega alguém e fala assim, nossa, cara, tô quebrado, cara, fiz um monte de coisa errada, cara. Não sei como sair dessa. Aí você, caramba, nem tenho tempo para isso. Aí faz que nem, sabe aquele café prometido de anos? Vamos tomar um café? Supernova, a cafeteria aqui, fez um comercial uns anos atrás, tipo assim, marque aquele amigo do café de um ano atrás. Agora vai. Nós precisamos entender isso. Que essas práticas,
elas tendem a mudar coisas de forma radical se nós olharmos para elas de forma bíblica. E aí fica como um lembrete para nós de sermos constantemente lembrados de que todas essas práticas podem fazer parte das nossas vidas. E aí nós somos lembrados mais uma vez lá em Gênesis, quando a gente viu em Gênesis capítulo 12, de todas as vezes que aparece ali, eu os abençoarei, você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem, e todas as famílias da terra serão abençoadas. Então eu gostaria de chamar a nossa atenção. Deixa eu pular aqui. Vamos pular lá. Deixa eu ver aqui. Vamos pular para quando foi a última vez que perguntamos, né? Pode pular alguns slides aí. Quando foi a última vez que perguntamos como as pessoas estão de verdade? Tipo assim, cara, eu estou genuinamente interessado em saber como é que você está. Estarmos prontos para ouvir a resposta, tipo assim, que talvez a pessoa não esteja bem. E nós temos uma palavra de encorajamento. E nós temos uma palavra de sabedoria. E eu volto a chamar a nossa atenção de que existe uma coisa que eu amaria ver na nossa comunidade. Era que diante dessas oportunidades, a gente ousasse perguntar: posso orar por você? E você vai ver que até a pessoa que não acredita em Deus, diante de algumas circunstâncias, vai falar assim: pode orar. É impressionante. E eu acredito que Deus está nos despertando para isso. Eu acredito que Deus está chamando a nossa atenção para pessoas, para lugares, para circunstâncias. Amém? Eu tenho um amigo, o Craig. Ele é muito conhecido no mundo, ele já escreveu 4 livros e ele é um dos heróis para mim, vivo. Quando eu mudei para o Camboja, uns bons anos atrás, um professor meu, irlandês, quando ficou sabendo que nós estávamos mudando para o Camboja, ele falou assim: cara, tem algumas pessoas que eu vou te apresentar quando você mudar para o Camboja. E eu acredito que você vai ser amigo para sempre do Craig. E aí, então, eu chego no Camboja e falo assim: Glenn, estou no Camboja. Ele vai, manda um e-mail, uma mensagem, não lembro, fala: Craig, o Kaká está na área e eu queria que vocês se encontrassem. A mensagem no meu celular toca e o Craig fala assim: Kaká, vem amanhã, vamos tomar café junto. No Camboja tem 40 graus quase todo dia, então a gente toma café gelado, com leite condensado. Yummy. E aí eu fui lá, e ele me deu um livro dele, a gente tirou uma foto junto, e ele postou, e aí, desde então, nós nos tornamos amigos. Esse cara, ele é de família neozelandesa e canadense. Ele morava no lugar no Canadá que era extremamente dado a todo o lugar de droga e de tudo quanto é coisa ruim. Ele então encontra uma moça que era refugiada do Camboja, num tempo onde ele estava visitando os pais na Nova Zelândia. E vocês sabem a história, um tempo depois eles casaram. E aí chegou o tempo de irem para o Camboja. Então ele começa a pensar: cara, o que esse lugar precisa? Não precisa de mais um grupo de americanos. O que mais que podemos fazer aqui nesse lugar? Esse povo não precisa de uma ajuda de 2 semanas ou 3 semanas. Esse povo precisa de uma vida transformada. Então ele começa uma organização, um ministério,
chamado Alongsiders, que quer dizer andar junto, andar ao lado. E esse ministério se torna como uma onda gigante e começa a atingir vários lugares do mundo. E sabe o que eles fazem? O slogan deles é: nós andamos com quem anda sozinho. E sabe qual é o que eles fazem? Eles vão para as comunidades carentes e então eles treinam alguém da comunidade e essa pessoa se torna o irmão ou a irmã mais velha, o irmãozão ou a irmãzona. Ele não precisa de um missionário, eles não precisam de um pastor, eles precisam de alguém lá com eles. Eles começam então a investir em animação de vídeos e livros e literatura. E isso se torna como uma onda. Existe um ditado Khmer, cambojano. Olha que interessante, como é que entender o lugar que nós estamos inseridos faz diferença. Ele se depara com esse ditado cambojano diz assim, que apenas uma aranha pode consertar sua própria teia. Extremamente profundo. Em outras palavras, o buraco que nós estamos a gente precisa fazer alguma coisa. Então ele começou a investir. Gente, me faltam palavras para expressar o quanto Deus tem usado a vida dessa galera no Camboja, cara. Eles construíram agora um lugar de retiro enorme, gigantesco, cara. Eles levantaram muito dinheiro. E estão vendo generosidade transformar vidas de pessoas que talvez jamais teriam a oportunidade de fazer qualquer coisa. E começou com alguém que queria entender a realidade e de ouvir a realidade de um povo. Então, nós podemos, de forma bem rápida, para a gente ir para o final, alguns princípios bem básicos para ouvir. O que é necessário para ouvir? Prestar atenção. Ouvir simplesmente por ouvir não é o suficiente. Tem pessoas na nossa comunidade que, como parte da profissão delas, é ouvir pessoas. Imaginem a nossa ansiedade e a nossa coisa em pararmos para ouvir. É radical. Prestar atenção. Você já conversou com pessoas que estão fazendo qualquer outra coisa, menos prestando atenção no que está falando? É uma coisa horrível, gente. É uma coisa horrível. A segunda parte é não forçar a barra. Em outras palavras, assim, se esforce para ficar quieto. Deixa a pessoa falar. Nós, da nossa comunidade, a liderança, o presbitério, nós temos conversado sobre procurarmos dar exemplos e histórias que façam sentido para os solteiros da nossa comunidade. E nós estamos nessa jornada, tá, pessoal? Mas é difícil para a gente. Tirando o Aguiar. Para ele é mais natural. Para a gente, a nossa história ela é circular. Então, assim, eu prometo para vocês, eu estou lendo coisa para despertar minha imaginação, eu estou perguntando coisa para quem é solteiro de como eu estava pensando num exemplo, eu falei assim, cara, não tem outro exemplo para dar, a não ser da nossa família. Uma vez a gente morava na Noruega e a gente tinha banheiro na nossa casa. Era bem normal na Noruega e tal, não é coisa de rico. E aí o Marcos ficou o dia todo falando assim, quero ficar de boa na banheira. E aí eu falei assim, tá bom então, vou lá, vou encher a banheira, você fica lá curtindo e brincando e tal. Curta a vida, cara. Encheu uma banheira, água quentinha e tal. Foi lá, se arrumou, agora chegou na porta, ele fez uma cara assim e falou assim, não vou entrar.
Falei, jovem, tinha 6 anos, eu acho. Cara, e tem muitos litros de água nessa banheira aí, e nós não vamos desperdiçar esse negócio, cara. Você vai entrar na banheira na marra. Ele assim, eu não vou entrar e ninguém vai fazer eu entrar. Eu assim, jovem, você vai entrar. E eu fiquei que nem um abobado discutindo com um garoto de 6 anos por alguns minutos, falando, você vai entrar? Não, eu não vou entrar, você vai entrar. E aí eu segurei ele e falei, mano, eu vou te jogar lá dentro, cara. E aí a Lília estava lá embaixo, quando ela fala assim, ouve o seu filho. Aí eu, o quê? Ouve o seu filho. Aí eu parei, falei, filho, o que tá pegando? Ele, pai, olha ali o tamanho do crocodilo. Nessa eu já tirei a camisa, já tirei os negócios. Falei, filhão, você vai ver, cara. Mano, eu vou dar um pau de louco. Você vai ver. Só se liga, mano. Cara, eu pulei na água, jogava para um lado, dava uns cotoveladas e tal, vou jogar pela janela. E ele, vai lá, pai, vai lá, vai lá, vai lá. E eu dava uns... Cara, joguei pela janela. Mano, olha aqui, cara, tá zerado. Aí ele vai... ficou na banheira. Cara, aquela foi a lição da vida. Ouça o seu filho. Então, prestar com atenção, não forçar a barra. E a última é uma postura. Uma lição para os solteiros. Ouça qualquer pessoa. Atentamente. Viu só? A outra é postura. Não é postura de como sentar retinho, formato pilates ou coisa do tipo. Não é isso, tá, gente? É uma postura de curiosidade. Uma postura de prestar atenção. Uma postura de tipo assim, cara, eu tô aqui. E tô aqui mesmo. Não tô em outro lugar. E eu falo isso com temor porque na vida pastoral é muito difícil nós estarmos num lugar. Entendeu? Normalmente nós temos tantos afazeres que é difícil a gente parar num lugar e falar assim, cara, hoje eu tô aqui, tá? Mas é de extrema importância que isso aconteça, tá? Todos nós temos histórias para serem ouvidas, todos nós temos coisas no nosso coração que nós gostaríamos de sermos bem ouvidos e cuidados, e talvez de termos alguém que a gente possa compartilhar algo íntimo e sermos bem compreendidos. Agora chega a citação, né? Estava demorando a citação. Então o filósofo e teólogo David Oddsberger, ele fala assim, ser ouvido está tão perto de ser amado que para uma pessoa comum eles são quase indistinguíveis. Isso é muito profundo, gente. Imaginar, nos dias que nós vivemos, dar o nosso ouvido atento a ouvir alguém é algo extremamente radical. Madre Teresa, ela falou que um dos piores males da vida é a solidão. É não ter ninguém para ser amado e cuidado. Então, quem diria que nós viveríamos dias que os nossos ouvidos, se forem emprestados por pouco tempo, atentamente, seria algo que muda vidas. Não é incrível? Amar pessoas a ouvir. E essa é a nossa esperança, em ajudar pessoas a conectarem uma vida em Cristo. É a nossa missão. É para isso que nós somos abençoados, para abençoar. E eu termino compartilhando e falando para vocês que quando você orar, pergunte a Deus como o Senhor quer que eu abençoe o mundo hoje. O que eu posso fazer? Ajuda-me a ouvir e descobrir as necessidades dos outros, aonde eu estou inserido.
E esteja com o seu coração e com o seu ouvido atento, porque esse tipo de oração Deus responde. Porque é de acordo com a vontade dele. Ouça os seus vizinhos, seus amigos, os seus familiares, os seus colegas de trabalho. Ponto número 2. Quando vocês se reunirem em família ou nos pequenos grupos, falem sobre o que estão ouvindo. Quais são as coisas que Deus tem feito? Descrevam quais as necessidades vocês estão descobrindo através dessas práticas que nós temos procurado viver. É radical como Jesus dava atenção para as pessoas. É radical como em meio à multidão ele conseguia ouvir o clamor. E não era porque ele sabe de todas as coisas. Era porque chegava a necessidade. Nós lembramos de história da mulher hemorrágica, estava sangrando toda a sua vida, gastou todo o seu dinheiro. Então ela toca nele. Nós lembramos, e então ela é curada. Nós lembramos de outras histórias de pessoas que levaram seus amigos para o tanque. Nós lembramos a história de um cego que Jesus perguntou: o que você quer que eu faça? E parece uma pergunta meio desconexa. A pessoa está cega, tipo, o que você quer que eu faça? Eu queria andar de bike. Tipo assim, não, mas para Jesus ele se importa em ouvir o que as pessoas têm para dizer. Mesmo que fosse, mesmo mais óbvio que seja. E então, nós vamos ver essa vida de Cristo encarnada nas nossas vidas, na nossa comunidade, onde nós estivermos. Vamos colocar de pé e vamos orar.